Olá, primeira série, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos à nossa aula. Hoje nós vamos juntos fazer a correção do dever de casa da aula passada, né? Eu pedi que vocês fizessem a questão 20 da página 22, né? Essa questão envolve um conhecimento aqui sobre charge. Então, eu vou começar a aula, né? Antes da gente fazer a correção do exercício, eu vou começar a aula explicando um pouquinho para vocês sobre o que é a charge, né? Qual o seu objetivo, qual o ambiente discursivo em que a charge circula, né? E algumas características desse gênero, ok? Bem, vou pedir então que vocês abram agora a apostila na página 21, né? Na página 21 a gente tem algumas dicas aqui de como fazer uma charge, né, e alguns comentários extremamente importantes. Bem, primeiro eu quero dizer para vocês, né, que a charge é um gênero textual, né, que mistura tanto a linguagem verbal, né, as palavras, como a não verbal, as imagens, com o objetivo de construir, né, de gerar um efeito de humor, crítica, né. Geralmente, a charge tem um viés crítico, político muito acentuado, né? E justamente por ela ter como objetivo, né, trazer uma crítica, muitas vezes até bem humorada, né, sobre um cenário político, econômico, social, né? Ela tem uma característica aí de efemeridade, né? Por exemplo, se nós de repente pegarmos uma charge de 10 anos atrás, nós não vamos conseguir entender, possivelmente, né? Por quê? Porque ela fazia sentido dentro do contexto político, econômico, social daquele momento. Então, muitas vezes a charge vai ironizar a fala de algum político, né? Alguma situação que ocorreu no país. E depois de determinado momento, quando você perde essa memória, né? A charge deixa de fazer sentido, ok? Bem, é muito comum, e vocês vão ver isso aqui na página 21, que as charges apresentem metáforas, hipérbole e sarcasmo. O que é hipérbole? O exagero, né? Então, o exagero está não apenas nas palavras, mas muitas vezes também na própria caracterização dos personagens que aparecem ali nessa charge, né? É sempre algo meio caricato mesmo, né? Então, com formas muito exageradas, né? Então, sempre esse exagero na linguagem e também na caracterização física ali dos personagens. Além da hipérbole, o sarcasmo, a ironia, né? O sarcasmo é essa zombaria, né? A ironia é quando você diz uma coisa, né? Dando a entender outra, né? Tipo, ai, aquele menino ali é um anjo, né? Somente pela sua expressão facial e tudo mais, as pessoas já sabem, né? Que na verdade você está querendo dizer que é um rapaz muito levado, né? E também a metáfora, né? A metáfora é uma espécie aí de comparação implícita, né? Quando a gente usa elementos assim, tanto inusitados, né? Para caracterizar, definir, né? Um objeto, uma pessoa. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Por exemplo, meu pensamento é um rio subterrâneo. Seus olhos são espelhos d'água, né? A gente une numa mesma frase coisas que não tem nada a ver, né? Meu pensamento e um rio subterrâneo, mas que naquele contexto fazem sentido, funcionam, né? Dizer que o meu pensamento é um rio subterrâneo significa dizer que o meu pensamento é o quê? Profundo, inatingível, né? Tão difícil de se atingir como um rio subterrâneo, né? Seus olhos são espelhos d'água, seus olhos são brilhosos, eles refletem aquilo que você pensa, né? Tudo mais. Bem, então, metáfora, hipérbole, sarcasmo, ironia estão frequentemente presentes aí nas charges. As charges têm também como característica o fato de circularem no domínio discursivo jornalístico, né? As charges geralmente são colocadas, né, nas páginas de jornais, né? Numa seção específica, né? Obviamente não no meio das notícias, né? Bem, dito isso, vamos à correção, então, aqui do exercício 20 da página 22, né, que vai nos ajudar a entender ainda melhor, né, esse conceito, né, o que é uma charge, quais são as suas características e tudo mais. Vamos lá. Bem, a questão 20 diz assim, ó:
O chargista, por meio da linguagem verbo-visual, utiliza o humor para buscar o que está por trás dos fatos ou personagens representados. Tá? Então aqui a gente já tem uma boa caracterização, uma boa definição do que é a charge, né? Dessa forma, pode-se dizer que o conteúdo veiculado nesse gênero expressa muito mais a opinião do enunciador do que uma informação, né? A charge, embora ela circule no domínio discursivo e jornalístico, ela não tem um compromisso com o fato, né? Ela é sim baseada em fatos, mas ela reflete a opinião do chargista. Então, vamos dizer que o presidente tenha dito, sei lá, ele disse alguma coisa, né? Numa entrevista e tudo mais. E aí o chargista, né, vai refletir na sua charge a sua opinião, o seu posicionamento, a sua interpretação diante daquela fala do presidente, tá? Na entrevista, né, na coletiva de imprensa, vamos supor. Tá? Então, a charge tem essa característica, né, de refletir uma opinião, um posicionamento, uma interpretação, né, de um determinado fato. Ela não é o fato em si representado, né, mas sim o fato representado sob a ótica, né, da pessoa que fez a charge, né. Bem, na letra A nós temos assim, ó: com base nessa afirmação, interprete as charges. Vamos às charges aqui na página 23. Ó, a gente tem o político. E aí o político em cima de um palanque dizendo, ó: neste bolso nunca entrou dinheiro roubado do povo. E então o eleitor grita, calça nova, né? O que a gente tem aqui, né? Essa charge, ela trata, né, aqui com um certo toque de humor, de sarcasmo, de ironia, né? Essa corrupção que caracteriza a política do nosso país, né? Então, quando o político diz, neste bolso nunca entrou dinheiro roubado do povo, né? E o eleitor diz que a calça é nova, né? A união, então, desses dois diálogos faz com que a gente perceba, né, que, na verdade, há uma brincadeira aí com essa questão da corrupção, né? Se nunca entrou dinheiro no bolso dele, é porque a calça é nova, né? Porque é como se fosse, né, impossível, né, haver um político honesto no Brasil. É claro que, como vocês podem perceber, isso é um posicionamento extremamente radical, né, de você achar que todos os políticos são corruptos, né? Mas isso é a opinião do chargista, né, que está sendo colocada aqui, e sempre com esse toque o quê? De exagero, né? Bem, na segunda charge a gente tem, ó: vote em Tiririca, pior que tá não fica. E aí, ali embaixo no balãozinho, né, ficou, né? Então percebam, né, que aqui é uma brincadeira também com o slogan de campanha do Tiririca. O Tiririca, para quem não sabe, era um palhaço, né? Fez toda uma carreira como palhaço e depois se candidatou, né? E aí o seu slogan, né, era esse: vote em Tiririca, pior que tá não fica. E ele foi eleito, recebeu muitos votos, né, justamente como uma forma mesmo de protesto das pessoas, né? Não, vamos votar num palhaço, né? Porque a política no Brasil é uma palhaçada mesmo, então vamos votar nele, né? Além dele ser um cara aí carismático, que estava na televisão e tudo mais. Então a gente tem a charge aqui brincando com esse fato, né? Dizendo assim, pior que tá não fica, ficou sim, né? E por fim, a gente tem aqui, né, a terceira charge, que diz assim, né? O que meu filho quer ser quando crescer? E aí o filho diz, político. E então o pai vai e dá uns tabefes no menino, né? Essa charge, né, nos mostra o quê? Né? Como se dizer que a pessoa quer seguir carreira política fosse uma ofensa, fosse algo, né, a ser combatido, né? O que isso traz então pra gente? O que isso reflete aqui, né? Esse cenário caótico da política brasileira, né? Que ser político é quase que uma ofensa, né? É ser mau caráter, é ser desonesto, né? Então a gente tem todas essas questões aqui sendo abordadas nessas charges, ok? Bem, então letra A, fizemos a interpretação aí, a leitura das charges. Letra B diz assim,
qual é a realidade focalizada, sintetizada em cada uma dessas charges, né? Como a gente já disse, a questão política, né? A corrupção na política, a questão política como um todo, né? Que a política no Brasil, né? O cenário político brasileiro é catastrófico. Então é essa realidade, né? A realidade política caótica do Brasil, que envolve escândalos de corrupção, ineficiência e tudo mais. Letra C. Sem o conhecimento dos fatos focalizados nessas charges, seria possível para o leitor compreendê-las? Essa pergunta é muito interessante. Por quê? Porque nos traz mais uma das características da charge. A gente precisa, né, para entender uma charge, você precisa estar por dentro, né, do fato político, econômico, social, né, que gerou a produção dessa charge. Ou seja, a charge é muito ligada a um contexto, né? Você precisa dominar o contexto para conseguir interpretar, compreender a mensagem de uma charge. Então, por exemplo, vamos pensar nessa última charge aqui, em que quando o rapaz, né, quando a criança diz que quer ser político, né, e ela apanha do pai, né, vamos pensar que essa charge aqui faz sentido pra gente. Por quê? Porque a gente domina, né, esses elementos, né, necessários ao entendimento da charge. Nós somos brasileiros, sabemos que o cenário brasileiro, né, o cenário político brasileiro é conturbado, sempre foi, né? Então faz sentido para nossa realidade. Será que para um alemão, para um suíço, para um norueguês, essa charge faz sentido? Está dentro da realidade deles? Talvez, né, num país em que a classe política, né, seja mais eficiente, né, que não haja tanta corrupção como há aqui no Brasil, talvez para a população, né, desses países, se você apresentar essa charge aqui, não vai fazer o menor sentido, eles não vão entender, ué, mas por quê? O que tem ser político, né? E aí? Então, para que a gente compreenda essa charge aqui, é necessário estar a par, estar por dentro, né, do cenário político brasileiro, né? Ou você é brasileiro, né, e entende como é que a política no Brasil funciona, ou você é um estrangeiro que conhece, né, e sabe que essa charge foi produzida por um brasileiro, conhece a cultura brasileira, né, está por dentro das questões políticas aqui no Brasil. Então, para entender uma charge, é preciso dominar o seu contexto de produção, né? É preciso que você conheça os fatos, né, que deram margem para a criação dessa charge, que estão sendo representados, né, nessa charge. Ok? Então é isso, né? Acho que fizemos a correção da questão 20. Né? Vou deixar aqui no final desse vídeo a descrição da atividade devolutiva da semana, tudo bem? Um beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau!